E aí, chegados, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês um review da Amazfit Verge por uma vista de um atleta ou um semi-atleta, que sou eu. Os pontos que eu vou trazer para vocês são algumas configurações do relógio em relação à atividade física, as atividades que ele marca, alguns gráficos que ele mostra, como a gente consegue ver as atividades nele. No aplicativo eu quero mostrar para vocês algumas configurações que a gente também consegue fazer para poder mandar para o relógio. Quero comentar também com vocês em relação ao consumo de bateria durante a atividade física. Além disso, a integração com o Strava, que é um dos principais pontos que eu quero mostrar para vocês no vídeo. Vamos começar pela parte do aplicativo, onde eu primeiro vou mostrar algumas configurações que a gente tem aqui. Eu vou entrar aqui, eu estou dentro do aplicativo, na tela inicial, vou entrar aqui em perfil, vou entrar na minha Amazfit, no meu dispositivo Amazfit, que já está configurado, e vou entrar aqui no primeiro ícone, configuração de app, esporte. Aqui eu tenho dois itens, configuração dos dados em tempo real e exercício intervalado. Primeiro eu vou falar da configuração em tempo real. Aqui eu vou mostrar para vocês a parte do ciclismo, mas todos têm essas informações relativas a cada esporte. O que significa isso aqui? Esses que estão marcados são os que vão aparecer na minha tela do relógio enquanto eu estiver em atividade física, enquanto eu estiver marcando a atividade física. Eu tenho aqui alguns que eu não marquei e alguns que eu tenho marcado. Além dos que você escolher, você pode alterar a ordem. Você clica e segura e arrasta para cima. Ele vai alterar a ordem disso na tela durante a atividade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é em relação ao exercício intervalado. Exercício intervalado, para quem não sabe, é exercícios que você cria intervalos de máxima frequência, distância, aí depende do seu treinador. E aqui você consegue configurar esses exercícios intervalados para te ajudar durante a atividade. Aqui eu criei um treino Z3, é um treino meio aleatório, onde eu tenho 10 minutos de aquecimento, no tempo de frequência de aquecimento a gente configura se é tempo, se é distância, se é frequência cardíaca. 30 segundos em VO2 máximo, repetindo isso 6 vezes. Tá? Aí ele vai ter um descanso de 30, faz 30 segundos em VO2 máximo. 30 segundos de descanso, 30 segundos de VO2 máximo, até dar 6 vezes. E no final do treino, 10 minutos, sem limitação nenhuma, só correndo. Isso funciona apenas para a corrida, tá galera? Treino intervalado apenas para a corrida. E aqui você pode configurar diversos treinos intervalados de acordo com o seu treinamento, se você tem uma planilha de treinamento, por exemplo. Além disso, eu quero mostrar para vocês que aqui ele tem minhas metas. Essas minhas, na verdade, minhas metas não, meus recordes. Esses meus recordes ele assume sozinho, tá? E aqui, dependendo da quantidade de você pedalar, ele vai atribuindo aqui a maior distância, maior tempo máximo pedalando, maior ganho de elevação e assim sucessivamente. São só referências de quão extremo você já foi em alguns pontos. O ponto importante que eu quero mostrar para vocês é a parte da integração com o Strava. Aqui ainda na tela do perfil eu tenho que adicionar contas. Quando eu clico em adicionar contas, ele tem 3 opções. E a última é o Strava. Você vai clicar e vai conectar seu Strava. Aqui a única coisa que você tem que fazer é logar no Strava. A partir do momento que está logado no Strava, quando você fizer a atividade na Amazfit Verge e encerrar a atividade, a Amazfit vai sincronizar com o aplicativo. Quando o aplicativo receber essa atividade, ele vai subir isso para o Strava, tá? Automaticamente. Isso é o mais interessante. Coisa que os outros, por exemplo, a Amazfit Bip até então não fazia, tá? Agora acho que teve algumas atualizações, a Amazfit Bip conecta no app da Amazfit e aí ela consegue fazer isso. É bom confirmar, mas isso é até onde a gente está sabendo. Bom, a última parte que eu quero mostrar para vocês são algumas atividades que eu já tenho aqui, tá? Então eu vou entrar aqui nessa parte aqui, ciclismo ao ar livre. Opa. Eu vou voltar aqui, vou ver exercícios. Então eu tenho aqui, eu vou mostrar aqui, tenho várias atividades já marcadas. Se eu vim colocar tudo aqui, vocês vão ver que já tenho 2.328 km marcados só aqui no Amazfit, fora as outras atividades que eu não marquei por ele. Primeiramente eu vou entrar nessa atividade aqui. Ela mostra aqui no aplicativo, ela mostra o percurso que eu andei. Aqui embaixo já tem algumas informações em relação a velocidade média, o tempo de exercício, tá? Calorias, média de frequência cardíaca, que foi marcado pelo relógio, tá? Aqui tem um gráfico de velocidade com o tempo. Aqui eu tenho dividido por quilômetro, o meu tempo por quilômetro, cada quilômetro ele dividiu. Aqui eu tenho um gráfico
de batimento cardíaco por tempo, e aqui eu tenho um gráfico de batimento cardíaco por zonas. Quanto tempo eu fiquei na faixa 1, quanto tempo eu fiquei na faixa 2. Aqui um gráfico de altimetria, e aqui quanto tempo eu fiquei subindo, quanto tempo eu fiquei descendo, e quanto tempo eu estava no plano, por exemplo. E aqui já entra na parte gráfica, tá? Essas são as informações que está aqui no aplicativo. Vamos lá, chegados. Agora eu quero mostrar para vocês a parte do relógio, a parte da configuração dentro do relógio, tá? Então vamos lá. Eu vou arrastar aqui para o lado. Na segunda linha aqui eu já tenho o ícone esporte. Vou clicar aqui. Aqui ele já dá uma relação dos 12 esportes que ele marca, tá? Aqui eu tenho corrida, aqui eu tenho tênis, esqui, corrida, escalada, ciclismo, corrida indoor, ciclismo indoor. Eu vou mostrar para vocês o ciclismo, que é a parte onde eu testei, onde realmente eu usei, sempre usei. Além disso, aqui em cima ele tem 71% de bateria, que é o que está agora. E ele fala que em modo GPS ele tem 24 horas de atividade e marca 227 km. A quilometragem é relativa, depende da velocidade que você anda, mas o tempo é mais ou menos isso mesmo. Eu vou entrar aqui em ciclismo. Nessa parte ele está procurando o GPS. Se a gente está em interno, provavelmente ele não deve achar. Mas o que eu quero mostrar para vocês, importante, é que você consegue fazer qualquer configuração da atividade antes de iniciá-la. Se você iniciar a atividade, você não consegue mais fazer configurações nela. Você vai ter que encerrar e iniciar uma outra atividade. Vou arrastar aqui para cima, vou entrar em Settings. E aqui eu tenho algumas informações, algumas configurações que você pode fazer. A primeira delas é objetivos de treino, que aqui você pode definir alguns objetivos. Por exemplo, hoje eu quero treinar 50 km, que eu estou falando de ciclismo. Eu venho aqui e atribuo 50 km. Quando ele chegar a 50 km, ele vai me dar um alerta. Você completou seu objetivo. Eu tenho o objetivo de tempo e eu tenho o objetivo de calorias. Esses são os 3 objetivos que ele permite você configurar. Eu tenho alertas também, que é parecido com seus objetivos. Que aqui, por exemplo, eu tenho um alerta de 5 km. A cada 5 km o meu relógio apita, fala que eu fiz 5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente. Eu tenho outro alerta em relação ao batimento cardíaco, ou seja, quando chega a 189 batimentos cardíacos, ele me dá um alerta, falando que eu já passei do 189. Eu tenho um alerta de auto lap, quando ele dá uma volta, ele fala, ó, você deu uma volta, ele dá só um alerta. E eu tenho um alerta de velocidade, onde você pode falar, quando eu chegar a 20 km por hora, eu quero que o relógio me alerte. Esses são os alertas que ele tem. Eu tenho uma opção de mais configurações. Em mais configurações, o que você pode configurar? Auto pause. O auto pause dele funciona muito bem. O GPS marca direitinho. E aí quando você para, ele dá o auto pause. Fica bem legal. Quando você começa a atividade, ele volta. Eu tenho um auto lap, onde ele vai marcar o auto lap. Aquilo lá era um alerta, ó, você está dando uma volta. Esse aqui ele está marcando, ó, ele vai contar as suas voltas. Aqui eu tenho as informações em real time. Você pode alterar. Lá tem uma tela que é real time, onde você pode colocar batimento cardíaco, altimetria ou a velocidade. No meu caso eu uso como batimento cardíaco. E eu tenho como configurar o gráfico 3D ou não, tá? Eu não vi muita diferença, eu deixei desligado. Outra configuração que eu tenho aqui é o importar um curso. Para quem é ciclista ou para quem não é, importar um curso é o seguinte: você pega um arquivo GPX, que é um arquivo de coordenadas, e importa para ele. Por exemplo, você tem uma rota, e aí essa rota você exporta em GPX e importa para cá, pelo celular ou pelo computador. Quando você importa, você consegue seguir essa rota a partir do relógio, utilizando esse arquivo GPX. E eu tenho um ponto muito interessante aqui, que é a questão dos acessórios. O que é esses acessórios? É a parte do Bluetooth. Aqui você pode configurar uma cinta de batimento cardíaco Bluetooth. Aqui você pode configurar um sensor de cadência Bluetooth, um sensor de potência Bluetooth, um sensor de velocidade Bluetooth. E é bem interessante porque ele complementa as informações que o relógio já tem. Por exemplo, se você colocar ele marca batimento cardíaco? Marca. Mas a cinta do batimento cardíaco ela é mais precisa do que no braço. No braço tem algumas interferências, tem mais suor, tem mais pelo, ele vibra mais, então ele pode ter algumas divergências. A cinta ela é muito mais precisa. Então, se você quiser configurar uma cinta, você tem que entrar aqui antes em acessórios e conectar a cinta. Sua cinta tem que ser Bluetooth, tá? Não pode ser aquela NT que a maioria dos GPS tem, Garmin e tal. Tem uma nova geração de cintas que é Bluetooth mesmo, então você consegue conectar aqui. Aqui, enquanto eu falava com vocês, tá vendo que ele ficou verdinho? Significa que ele conseguiu o sinal de GPS. É interessante porque ele tá a gente tá interno, né?
e sinal de GPS geralmente fica fraco quando você está interno. Eu vou dar um gol aqui e vou mostrar para vocês a tela inicial, comparando com o que eu falei para vocês lá atrás. O que eu tenho aqui? Tempo, eu tenho a distância, eu tenho a velocidade e eu tenho o batimento cardíaco. Eu estou com o dedo aqui atrás, ele está pegando uma estimativa de batimento cardíaco aqui. Além disso, aqui em cima eu tenho a hora e a bateria. Quando eu arrasto para o lado de cá, aqui você pode configurar o áudio, que quando ele der um alerta ou quando ele der as suas notificações, eu tenho a configuração do brilho, eu posso pausar, eu posso salvar e eu posso descartar a atividade. Eu estou mexendo um pouco aqui para a atividade não dar autopause, mas eu acho que ela já deu um autopause. Agora eu vou mostrar para você. A segunda página é média de velocidade, ganho de elevação e altitude que eu estou no momento, que é a configuração que eu fiz lá no celular, que eu botei a ordem que eu queria. Esses 4 primeiros, ele é basicamente isso. Por exemplo, o tempo, se eu não me engano, ele não tem como alterar a ordem, mas os outros alteram. A segunda página é totalmente alterável. E aí eu só deixei essas 7 informações. Essa aqui é o gráfico em tempo real que eu falei para vocês. Enquanto eu estiver pedalando, no caso aqui está nos últimos 10 minutos, ele vai dar um gráfico e vai apontando aqui, o azul está maior, em qual zona de treinamento que eu estou, tá? Aqui eu tenho em tempo real. Vou arrastar mais uma e aqui é a rota que eu estou percorrendo. Enquanto eu estiver percorrendo, ele vai mostrando o caminho aqui nessa rota. Eu tenho aqui a escala 50 metros, mas eu posso até aumentar um pouco e diminuir, mas como eu não andei, ele não aumenta nem diminui. Bom, essa aqui são as informações dentro da atividade. Então, basicamente fica nessa tela. Quando bloqueia, vamos esperar um pouquinho, que vamos ver se ele vai dar o auto pause novamente. Ele está continuando marcando a atividade, zerou a velocidade. Vamos esperar ele apagar a tela. Pronto, ele está em auto pause. Tá vendo como é que ele ficou aqui, ó? Pause, a hora, ele fala o tempo que você está pausado e a distância que você já percorreu. Quando você clica aqui em cima, ele volta para a tela, mas aí o auto pause ainda não desabilitou. A partir do momento que a gente começar a andar, começar a caminhar e tiver sinal de GPS, ele vai destravar o auto pause e vai continuar a atividade. Aqui provavelmente não vai, porque o sinal está fraco e a gente andou muito pouco. Ele voltou para o auto pause. Tá certo, pessoal? Aí eu vou voltar aqui e vou até salvar essa atividade. Vamos salvar. Agora eu vou mostrar para vocês as atividades que eu tenho dentro dele aqui e os gráficos que ele mostra depois que você encerrar a atividade. Ele não marcou a atividade porque era muito pequena, mas de qualquer forma eu vou mostrar para vocês as atividades que eu tenho aqui. Eu vou entrar aqui. Aqui eu tenho o total. Toda vez se você desconectar o relógio total e conectar no aplicativo, ele zera isso aqui, mas nada que interfira. Aqui eu tenho todas as atividades que eu já fiz, tem até algumas corridas. Vou entrar aqui na atividade. Essa atividade ela foi feita ontem, dia 19/9. Ontem não, dia 18, isso. Ontem foi dia 18. Aí aqui eu tenho quais informações que eu tenho no relógio depois que você encerrar a atividade. Eu tenho a distância total, no caso 26 km, tempo total, tempo movimento, o tempo de pausa. No caso eu não parei, fiquei 44 segundos parado apenas. Em velocidade eu tenho velocidade média e eu tenho a velocidade máxima. A altimetria, qual foi o ponto mais alto que eu cheguei, o ponto mais baixo e o ganho de elevação, tá? Distância de ganho, quanto tempo eu fiquei subindo, qual foi a elevação ganho nessa distância e um cumulativo de perda. Uma estimativa de calorias uma média de batimentos cardíacos, uma máxima de batimentos cardíacos, uma mínima de batimentos cardíacos. Além disso, eu tenho um gráfico de zonas, ou seja, eu fiquei 6% em zona 1, 10% em zona 2, 39% em zona 3, 38% em zona 4, 7% em zona 5. São as zonas do batimento cardíaco. Eu tenho um gráfico de linha em relação aos batimentos cardíacos, eu tenho um gráfico de linha de velocidade em relação ao tempo, de altimetria em relação ao tempo, e eu tenho aqui o mesmo gráfico que eu tenho lá no aplicativo, quanto tempo eu subi, quanto tempo eu desci, e isso em porcentagem também, tá? Além disso, se eu arrastar para o lado, eu tenho a rota, e se eu arrastar mais uma vez para o lado, eu posso exportar essa atividade, gerar um GPX, e eu posso excluí-la. E basicamente são essas informações que eu tenho dentro do aplicativo para marcar e as atividades depois de marcadas.
O último ponto que eu quero mostrar para vocês é uma atividade bem interessante que eu fiz no dia 14, foi no último sábado, que foi 170 km. Eu usei o relógio por 176 km, 10 horas de atividade. Eu pedalei por 7 horas, eu tive 3 horas de pausa. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: nessa atividade foram 10 horas com o GPS ligado. Foram gastos exatamente 34% da bateria. Eu carreguei a bateria 100%, tirei a bateria do carregador, botei o relógio no braço e fui pedalar, justamente para poder trazer esse teste de bateria para vocês. Então, em 10 horas de bateria com o GPS, eu usei 34% de bateria. Para mim foi uma surpresa, porque eu acreditava que ele ia gastar muito mais bateria, porque 10 horas de atividade seguidas é um tempo muito longo de uma atividade. Eu achei que ia gastar pelo menos uns 50% de bateria, mas não foi, gastou 34% exatos nessas 10 horas de atividade. Então o que eu posso concluir é que o relógio consegue fazer 30 horas de atividade. Isso é um número bem elevado para um relógio ligado a um GPS. Por isso, talvez o Amazfit Verge está vendo, o pessoal está começando a usar muito para atividade física, porque é o maior foco dele, que é a atividade física, apesar dele não poder fazer natação. Bom, chegados, depois de todo esse processo que eu falei para vocês, das configurações, eu quero falar um pouquinho do que eu sinto hoje usando a Verge. Hoje a Verge me atende perfeitamente. Como eu sou ciclista, existem GPS próprios para ciclismo e eu tinha esse GPS e eu deixei de usar o GPS para usar apenas o relógio. O relógio me atende perfeitamente em relação a marcar a atividade, principalmente que quando você sincroniza para o aplicativo, automaticamente ele já sobe para o Strava. Então você não tem essa preocupação de ou exportar ou conectar no computador para poder jogar para o Strava. Por que eu falo tanto do Strava? Hoje o Strava é o maior aplicativo de atividades, marcar atividades, acredito que do mundo. E então é um lugar onde você se referencia quem gosta de treinar, quem gosta de marcar seus treinos. Então a gente usa o Strava como referência por esse motivo, certo? Hoje a Amazfit Verge, eu usava a Bip antes, passei a usar a Amazfit Verge. A Bip me atendia até certo ponto, mas a Amazfit Verge é excelente. Para atividade física ela é muito boa, o GPS é muito preciso e nesses 8 meses que eu estou usando, eu recomendo para todo mundo que me pergunta, eu recomendo a Amazfit Verge. Ela agora tem uma versão light, a gente está tentando conseguir a versão light para poder saber qual a real diferença, para testar, porque ela realmente tem algumas diferenças, mas ela tem GPS integrado nela mesma, então a gente vai poder marcar as atividades por ela também. Assim que a gente tiver, a gente traz para vocês um review, fala um pouco mais sobre ela. Quem quiser indicação do produto, o link vai estar na descrição. Pode comentar à vontade se você gostou. Se você não gostou do vídeo, comenta também. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, porque você ajuda a gente a trazer mais informações para vocês poderem fazer suas compras mais seguras. E eu quero agradecer mais uma vez e fica um grande abraço para vocês.